Trade for Life apresenta Clube do Dólar com Leonardo Nunes. Whatever you want, whatever you need. If you want me, where do you think I will be? Olá, 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 olá! Bem-vindo ao Clube do Dólar. Este é o episódio número 21 da quarta temporada. Esse é o último episódio dessa temporada. No próximo a gente vai começar a quinta temporada. Vai ser o primeiro episódio. Estamos chegando em junho de 2020. Como o ano passa rápido. Hoje vamos falar sobre pacote de estímulos. Vamos falar da bomba, da bazuca que o Banco Central japonês colocou, anunciou no mercado, muito próxima da bazuca do Banco Central americano. Vamos falar também do pacote de estímulos também do Banco Central Europeu, 750 bilhões de euros, como esse movimento de bancos centrais está sustentando diretamente essa alta da Bolsa. Eu vou explicar essa correlação também, falando aí de movimentos de criptomoedas, como foi feita aquela alta de 2017, como é feita esses movimentos de alta aqui no Brasil, por que acontece esses movimentos e por que cai forte. Você vai entender como funciona o mercado. Aqui vai ter dica de primeira, vai ter uma ferramenta importante que eu utilizo para perceber quando o movimento é legal, quando o movimento é falso. Então, tem muito conhecimento bacana nesse Dólar Cash. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar. Away from the gossip that almost crushed us. Pela promessa que o Jay Powell, presidente do Banco Central americano, fez na semana passada, e foi uma entrevista que ele deu para os 60 Minutos no domingo à noite, que fez até as bolsas subirem na segunda-feira, ele está preparado para continuar imprimindo moeda. Então ele vai continuar imprimindo moeda porque essa demanda e a situação econômica americana é uma situação bastante grave. O apoio do Fed nisso vai ser inevitável, o Fed vai continuar com juros zero e possivelmente, se a crise se estender, pode chegar em 2021 com juros negativos, como eu já trouxe para você aqui em algum momento. Esse risco é um risco real, é aquele famoso risco que eu trago de você emprestar, para você pagar para emprestar dinheiro ao governo, né? O que seria o maior absurdo, o novo normal. Esse novo normal já funciona em alguns países do mundo. Isso acaba com o sistema bancário do país, porque quando você tem um juros negativo, o banco para de emprestar dinheiro, né? Porque você não vai ter lucro emprestando dinheiro com juros negativos. E a situação dos bancos nos Estados Unidos já não é uma situação tão segura assim. Lembramos que, alguns anos atrás, na última grande crise, esses bancos receberam grandes aportes do governo para evitar uma grande quebradeira. E eles conseguiram ainda comprar outros bancos menores e formaram esses 4 grandes bancos, que são os bancos que não podem quebrar nos Estados Unidos, mas os bancos europeus, como os bancos alemães, Deutsche Bank, os bancos italianos, todos estão com graves problemas, os bancos do Reino Unido, os bancos franceses também. Isso com juros negativos, isso contaminando economias, pode afetar de forma muito grave. E eu já expliquei para você aqui por que milionários, por que gestores preferem até emprestar para o governo com juros negativos do que deixar no banco. Porque se a situação do banco é bastante delicada, se temos uma situação bastante grave, principalmente em países da Europa, nos bancos europeus, você que é um gestor, que você precisa deixar dinheiro em banco, você que tem uma grande fortuna, você corre um grande risco. Você precisa diversificar o seu dinheiro para não deixar preso a uma instituição. Então você tem um risco muito menor, mesmo que pagando juros emprestando para o governo, do que deixando no banco. Então, para uma grande fortuna, mesmo que você tenha que pagar, você tem, entre aspas, a proteção do governo, porque o governo pode imprimir moeda com o Banco Central e por aí vai. Mas, com esta grande crise do dólar que veremos, quando o dólar começar a cair, perder força, quando bomba ainda muito pior para a economia americana. A situação dos Estados Unidos realmente, e os economistas e apresentadores de televisão nos Estados Unidos, de programas econômicos, dizem não, mas tem que imprimir mesmo, tem que colocar a bazuca, tem que ajudar o mercado. É claro, está todo mundo viciado nesse sistema, todo mundo está dentro do mercado de ações e está precisando desse resgate do Fed e acha que essa grande impressão de moeda
não tem um preço, que esse balanço que está crescendo no Fed é uma conta que ninguém vai pagar. Se for assim, não precisa mais cobrar impostos, é só imprimir dinheiro. Por que que o governo cobra impostos se o Banco Central pode imprimir dinheiro infinitamente, como está acontecendo agora? Então, não cobrem impostos, imprimam dinheiro e paguem suas contas. Esse deveria ser a solução. Por que que isso não acontece? Porque isso afunda o valor da moeda. E o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, essa certeza, essa arrogância de achar que o mundo ainda vai continuar precisando da moeda, que vai continuar dependendo do dólar, e a gente está vendo um movimento global de desdolarização das economias e transações internacionais. As próprias criptomoedas, em certo sentido, são um grande risco para o dólar nesse momento, porque você pode comercializar internacionalmente usando o Bitcoin, você pode usar outra criptomoeda e não passar pelo dólar. Por isso que é muito difícil o Bitcoin ser legalizado oficialmente pelo governo, principalmente pelo governo americano ou o governo chinês, por exemplo, né? Você pode ter uma moeda cripto estatal, uma moeda do Banco Central cripto, né? Mas não uma criptomoeda privada, porque a criptomoeda privada ela não pode ser rastreada, o governo não pode taxar impostos, né? E você perde totalmente o controle da máquina de impressão de moeda. Então você tira totalmente a força da máfia do Estado, porque o Estado sobrevive através de impostos, roubando o povo, né? Roubando as pessoas, tirando aí parte da produção do país e também através da impressão de moeda. Então, hoje a gente consegue viver num mundo endividado, com cerca de 300 trilhões de dólares em dívidas entre estados e empresas, porque existem bancos centrais imprimindo moeda e conseguindo, com isso, manter essas grandes máfias, esses grandes governos no poder.